Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Quero dar as boas-vindas para quem chegou agora, agradecer todas as interações, todos os comentários, as pessoas que têm compartilhado partes da sua dinâmica comigo. Estou muito feliz com essa troca. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o ego e a alma. E a gente vai acabar voltando em alguns assuntos que eu já falei aqui no canal, mas agora sob um outro ponto de vista. O que eu tenho percebido? Nessa dinâmica, a gente está sempre falando de silenciar o ego, esgotar o ego, gastar o ego e deixar a alma assumir. Então, isso eu tenho percebido que está gerando, às vezes, um pouco de confusão, porque as pessoas acham que o ego não pode aparecer em momento algum. Né, tem que silenciar esse ego, seria abafar esse ego. E aí eu vim trazer algumas percepções a partir da minha vivência, né, e de algumas vivências que eu tenho acompanhado, para ver se fica um pouco mais claro, né, se ressoar com alguém, que vocês me contem aí nos comentários, por favor. O que eu entendo? O ego, ele é uma estrutura psíquica extremamente necessária para que a gente consiga viver de forma equilibrada aqui na matéria. Mas esse ego, ele está condicionado, porque a gente vive numa matrix de controle, né, porque culturalmente, religiosamente, são muitas influências que vêm condicionando esse ego ao longo de gerações, né. Então, quando a gente entra numa dinâmica de chama gêmea, essa dinâmica ela afeta todos os aspectos da nossa vida, não é apenas o aspecto, afetivo, amoroso. Ela afeta tudo, ela afeta o seu financeiro, o seu profissional, suas relações interpessoais, a sua visão de mundo, sua espiritualidade, sua religiosidade. Ela muda tudo na sua vida. Por quê? Porque é a alma, trazendo a verdade, trazendo a conexão com a fonte, e a gente começa a passar por um processo de desconstrução desses condicionamentos do ego. Então, na verdade, a alma e o ego, eles vão trabalhar juntos, no sentido de que a alma, ela vem para curar esse ego, né, e a partir da cura desse ego, esse ego ele fica mais tranquilo, ele fica mais silencioso, ele já não tem tantas feridas, ele já deixa a alma assumir o controle, e os 2 trabalham em parceria. Então, quando eu falo, por exemplo, eu fiz o vídeo falando sobre o contato zero, eu contei da minha experiência onde, eu tinha bloqueado a minha contraparte e eu comecei a ir lá e visitar o perfil dele e para ver o que eu sentia. O que é isso? Não é olhar o perfil dele com uma vibração de obsessão, não é olhar de uma forma obcecada para ver o que ele está fazendo, é um olhar consciente, é olhar o que ele está fazendo para ver como eu vou me sentir. Ou seja, que feridas vão ser despertadas nesse ego que está aqui condicionado e cheio de amarras e cheio de feridas, para que eu possa então trabalhar nessas feridas. Então é uma parceria da alma com o ego, né. Uma outra coisa que é interessante também, a gente falar, é a questão do celibato, que também é uma questão que eu já trouxe aqui. O celibato, às vezes, ele acontece, como eu falei, a gente simplesmente não consegue mais se envolver com as pessoas, às vezes parece que vai fluir, daí já não flui, né, e a gente acaba entrando mesmo sem querer. Às vezes a gente faz força para tentar se relacionar com outras pessoas, porque a gente está condicionado a isso, e aí acaba que a coisa não flui, não dá certo, às vezes o encontro nem chega a acontecer. Então, o que é também? A alma, às vezes, ela assume o controle, a espiritualidade, os nossos mestres, nossos guias, para não deixar. Se não for para acontecer, gente, acontece de tudo. Essa semana eu conversei com um DM que me procurou, ele acabou de descobrir a dinâmica, então ele está naquele momento de muitas dúvidas, muitos questionamentos, sem entender direito que história é essa, eles estão no contato zero, e ele já entrou em celibato. E aí eu lembrei até de um vídeo que eu assisti recente no canal da Joyce, Missão 144K, onde o Thiago Leão falou sobre o celibato do DM. Então, esse DM que me procurou foi muito interessante, porque ele veio confirmar isso e ele me trouxe até um certo alívio. Por quê? Ele descobriu agora, ele parece que ele despertou e ela também está desperta, mas eles estão em afastamento, ele está bem desorientado e ele entrou em celibato sem querer.
Então, ele começou a observar, ele até me procurou para saber se tinha alguma magia, alguma coisa, algum trabalho feito, porque ele não consegue concluir nenhum dos encontros que ele tenta, arrumar, porque a princípio ele estava tentando esquecer ela, ele não sabia que era uma dinâmica, enfim, todo o processo que a gente já conhece. E assim, as coisas mais surreais acontecem. Do Tinder dele ser bloqueado, sabe, da pessoa às vezes sofrer um acidente de carro, não conseguir chegar no encontro, e isso também já aconteceu comigo, né, de as coisas mais surreais acontecem para que o meu encontro com uma outra pessoa que não é minha contraparte, simplesmente eu já entendi que não pode acontecer. Eu tô entendendo que a espiritualidade está colocando obstáculos, porque não é para ser, não é para eu fazer isso agora. Então algumas pessoas vão passar por isso, outras não. Outras vão acabar se relacionando com outras pessoas para fazer os espelhamentos necessários e preparar o terreno para a volta do gêmeo. Né. Então, tudo isso é uma parceria, então assim, a sua alma ela assume o controle no sentido de colocar na sua vida, de colocar no seu caminho, as curas necessárias para o seu ego. Então no meu caso, o meu ego ele não precisa nesse momento estar num relacionamento amoroso com outra pessoa, eu já entendi isso. Então a partir do momento que eu entendi, o meu ego já aceitou. Porque eu também já fiz muitos processos de cura e esse ego de vez em quando ele grita, mas ele já está mais ou menos controlado, ele já está mais ou menos entendendo o processo, né. Outras pessoas vão entrar num relacionamento que a alma vai trazer, vai colocar no caminho para que esse ego experimente ali os espelhamentos, experimente ali as dores, que não serão tão intensas quanto se fosse com o gêmeo, mas que já serão o suficiente para que ele inicie um processo de cura. Então gente, por que que eu estou trazendo isso? Porque eu vi também, num outro atendimento de uma outra dinâmica que eu acompanho, a gente tem um grupo aqui com algumas chamas que a gente se comunica e troca experiências, né, e eu vou acompanhando essas dinâmicas, e eu percebi que as dinâmicas todas estavam se movimentando menos uma. Uma estava com a dinâmica parada. E aí o que que eu comecei a observar nessa chama, porque meu contato é com ela, não com o DM dela. O que que eu comecei a observar? Ela com muito medo de errar. Sabe, um processo de expansão de consciência muito grande, muitas tomadas de consciência, entendendo muito, com muita clareza do processo, mas sem a coragem de experienciar na matéria as coisas que a gente precisa experienciar. Então, assim, as menores decisões, como eu falei, a dinâmica de chama gêmea afeta toda a nossa vida. Então, uma decisão, às vezes, profissional, ela ficava pensando tanto entre todas as opções, com medo de escolher a opção errada, que ela não escolhia nenhuma. Uma questão financeira também é a mesma coisa. Tudo que ela ia fazer, ela ficava pensando tanto, que acabava a oportunidade passava e ela acabava não fazendo. E aí, numa das cerimônias que a gente fez aqui com as medicinas, que ela estava presente, eu senti muito forte a energia do gêmeo dela, como se ele estivesse numa espera. É como se ele estivesse falando assim: "Eu não estou me movimentando, porque ela não está se movimentando. Eu preciso que ela se movimente para eu começar a fazer um movimento", até mesmo o movimento do espelhamento. E aí eu falei isso para ela, que ela precisava começar a se movimentar, sair do mental, sair do planejamento, do medo de errar, de querer fazer só aquilo que a alma determinou, e aí eu não posso ir por tal caminho, porque eu acho que é o ego, aí eu não sei se é o ego, se é a alma. E ela fica naquela confusão, ela acaba não agindo, e eu falei para ela: "Você precisa agir, que é por isso que a sua dinâmica não está, movimentando. E eu estou sentindo a energia do seu gêmeo, esperando um movimento seu para que ele possa se movimentar também e até te mostrar, né, se o seu movimento está correto ou não, porque o nosso gêmeo é o nosso espelho mais perfeito". Então quando eu falei isso para ela, ela entrou num processão, assim, meio caiu um pouco a vibração, né, ela ficou um pouco chateada, ficou, assim, se sentindo culpada e tal, mas depois, em seguida ela já saiu dessa e ela começou a fazer alguns movimentos. Não chegou a ser nada, assim, muito, grande, mas ela começou a movimentar a energia, começou a buscar, começou a agir, começou a entrar em contato com pessoas, começou a fazer algumas escolhas, mesmo sem saber se era a escolha certa ou não. Ela começou a arriscar. E gente, não passou nem uma semana, o gêmeo dela mandou uma mensagem.
Ele mora em outra cidade, tinha quase 1 ano que eles não se falavam, não trocavam mensagens, quando trocava era alguma coisa muito muito pontual, muito, boba. Ele mandou uma mensagem insistindo para que ela fosse até lá visitar ele, querendo comprar passagem, falando: "Posso comprar agora? Você vem essa semana me ver? Eu quero te ver". E ela acabou não aceitando, porque ela agora entrou nesse momento de começar a olhar para si e entender o que ela estava colocando o foco nas coisas certas. Que ela fazer esse movimento e fazer essa busca que ela estava fazendo, ela estava no caminho certo, e o que ele fez foi espelhar isso para ela. Agora, se ela se distrai do movimento que ela está fazendo e vai correndo para cima dele com toda a demanda emocional, ele vai se afastar de novo, porque mentalmente ela já entendeu como a dinâmica funciona, né. Então, como que o nosso ego vai se curar se a gente não deixar que ele se experiencie? Então, na verdade era essa a mensagem que eu queria trazer, assim, a gente precisa perder o medo de errar, sabe. Então, assim, se eu tô lá voltando também para a questão do contato zero, né, no meu caso não existe um bloqueio, e eu tenho acesso a ele se eu quiser, ele tem acesso a mim se ele quiser, e às vezes eu posso ficar presa a algumas regras que a gente vê falando por aí. "Ah, o DF não pode procurar o DM, é o DM que tem que vir e tal". E aí, de repente, eu senti uma vontade de mandar alguma coisa para ele, de falar alguma coisa, eu vi alguma coisa na rua, lembrei dele, fiquei com vontade de mandar, ou às vezes até algum assunto mais sério e eu tô com vontade, e aí eu ficar presa nesse medo: "Ah, mas eu não posso, porque tem uma regra que fala que o DF não pode mandar mensagem para o DM, então eu não vou mandar". Então, se eu ficar presa nessa regra, eu não vou fazer aquilo que meu coração pede. E também não vai ter como eu saber se aquilo que eu tô sentindo é meu coração, a minha alma ou é o meu ego. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que eu tô com vontade, né. Então eu vou mandar a mensagem para ele. E a resposta dele, independente do que for, se for um silêncio, se for uma resposta ou o que for, ela vai estar me dando uma dica, se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. E normalmente, depois que você testa muitas vezes, que você perde esse medo e você vai se arriscando e vai deixando, deixa o ego falar, e aí ele vai dar uma resposta negativa, aí eu já vou começar a entender que na verdade eu achei que era o meu coração, mas era no fundo às vezes uma manipulação, um joguinho de sedução, ou alguma coisa para chamar a atenção dele, e aí o tiro sai pela culatra, porque com o gêmeo o tiro sempre vai sair pela culatra, se você for por esse lado. Então quando eu começo a entender, vai ficando até mais fácil de eu identificar quando é uma carência, quando é uma necessidade de chamar atenção, aí eu já falo: "Não". Aí eu mesma já silencio e falo: "Não, eu não vou fazer isso, porque eu tô com essa necessidade de chamar atenção aqui, eu vou olhar para isso, vou resolver isso aqui dentro de mim, ao invés de jogar para ele". E tem funcionado. Então, às vezes, quando eu sinto genuinamente uma vontade de mandar uma mensagem, eu não fico mais no vácuo, eu não fico mais sem resposta, eu não recebo mais uma resposta negativa ou um bloqueio. Ele me responde de forma amorosa, de forma gentil, a gente troca algumas palavras e eu também não fico naquela ânsia de querer fazer o assunto render. Porque muita gente aqui já deve ter passado por isso. Troca ali 2 palavrinhas com o gêmeo, e aí quer mais, e aí começa a tentar, assim, de toda uma forma desesperada de fazer o assunto render, para ter mais daquela energia, e aí a coisa já começa a desandar. Então eu já entendi até esse limite, até onde eu vou, que era realmente um sentimento que veio de uma vontade genuína da minha alma de falar alguma coisa para ele, eu recebo a resposta dele, se eu tiver que falar mais alguma coisa eu falo, ele me responde e aí acabou. Por mais que eu fique com vontade de que aquela conversa continue, eu não vou forçar, entende? A gente começa a fazer essa diferenciação, mas só a partir da experimentação. Quantas vezes eu manipulei, quantas vezes eu tentei render o assunto, quantas vezes eu achei que era o meu coração querendo mandar uma mensagem, e todas as vezes ele me deu a resposta que eu precisava, ele me bloqueou, ele me respondeu mal, ou ele não me respondeu. E assim eu fui aprendendo. Então a gente precisa perder o medo de errar, porque é no erro que a gente vai aprender e é no erro que está a grande oportunidade desse ego se curar dessas feridas. Então é na hora que a gente tem uma atitude e que a gente recebe uma resposta, né, desse espelhamento, e essa resposta às vezes não foi agradável, aí a gente volta lá atrás e analisa friamente essa atitude que a gente teve, observa se realmente era um desejo, se não tinha por trás uma carência, se não tinha por trás uma tentativa de manipulação, de sedução, de puxar a energia dele, e começa a fazer esse movimento de cura.
mas a gente não vai sair do lugar se a gente não testar. Né, então assim, não fiquem com medo na hora de tomar uma atitude, na hora de fazer alguma coisa, claro, tenham consciência, pensem, né, busquem a terapia, busquem as suas curas, mas sentiu uma vontade de fazer algo, faz. E eu não estou falando só fazer algo em relação ao gêmeo, como mandar uma mensagem, eu estou falando, quero ir para o emprego tal, quero mudar de trabalho, quero investir numa outra coisa, né, na vida profissional, na vida financeira, nas relações afetivas, eu tenho uma amizade que eu sinto que já não está me fazendo bem, eu já não sei se aquilo ali é amizade, se é uma coisa tóxica, mas, sabe, esses medos que a gente tem de perder, medo do julgamento, medo de errar, medo se é o meu ego, se é minha alma, o que que é, assim, se permitam, sabe, se permitam experimentar, se permitam errar, mas façam as coisas com essa consciência. Eu vou fazer porque eu estou sentindo que é isso, e depois eu vou observar qual vai ser o retorno, né. E o retorno às vezes não vai vir do gêmeo, vai vir de outra pessoa, de uma outra situação, todas as pessoas são espelho. Mas são os espelhos que refletem de uma forma menos dolorida. Então observa os espelhamentos, observa os espelhos à sua volta, qual foi o retorno daquela atitude, entendeu? Foi um retorno negativo? Por que que foi negativo? Busca, aprofunda e cura seu ego. Isso é a parceria da alma com o ego. E assim você vai fazendo, e aí veio uma outra possibilidade, surgiu uma outra vontade, um outro desejo de fazer algo, vai lá e faz, né, não fica pensando muito nas "Ai, para que lado que eu vou?", e aí você pensa tanto que você acaba não indo para lado nenhum. Aquilo que apareceu vai, vai porque tem um motivo de ser. Se tá ali, vai ter um aprendizado, vai ter uma oportunidade, vai ter alguma coisa, confia na guiança da alma e deixa o seu ego se experimentar. Quanto mais você experimentar, quanto mais esse ego se experimentar, quanto mais ele errar, mais rápido ele aprende, mais rápido a sua dinâmica anda, entendeu? Então, assim, não sei se eu deixei claro, né, tentei ser didática aqui, mas estou um pouco essa semana foi um pouco corrida, então não sei se meu raciocínio está muito bom, eu não planejei, nunca escrevo nada, sempre deixo vir, o que eu senti na hora de gravar. Mas é isso, se alguém quiser comentar alguma coisa ou entrar em contato, vou deixar aqui os links de contato. Em setembro a gente vai fazer um retiro aqui em Minas Gerais, então quem for daqui ou quem quiser vir de fora e quiser se programar, também vou deixar o link aqui da inscrição com todas as informações, tá bom? E é isso, agradeço quem ficou até aqui e um beijo.